Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com este nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. Todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o anjo anunciou a Zacarias, irmãos e irmãs, o nascimento de São João Batista, ele anunciou que o seu nascimento ia constituir uma grande alegria. E aqui outra vez se fala da alegria. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. Quando Maria visita Isabel, ainda grávida de João, ele salta de alegria ao escutar a voz de Maria saudando a sua mãe. E Isabel, cheia do mesmo Espírito Santo, que é o Espírito da alegria, exclama: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Então, desde o início, a vida de João é marcada pela alegria. É interessante a gente dizer isso porque quando as pessoas pensam em São João Batista, por causa da vida austera dele, olham o homem morando no deserto, vestido com pele de camelo, comendo gafanhotos, né? Agora que vem a nuvem de gafanhotos para o Brasil, ele ia ter um banquete ao São João Batista, né? Que a gente peça a intercessão dele, né, que come gafanhotos, para que os gafanhotos não venham e não comam aí os nossos alimentos, né? E então a gente sempre pensa em João Batista como um homem diante do qual você teria medo, que te olharia com um olhar de julgamento, com um olhar terrível, te fulminaria com os olhos e condenaria tuas atitudes, te faria se sentir mal, te sentir culpado diante dele. Um homem desagradável, do qual as pessoas fugiriam, iriam para longe. E essa imagem ela é bastante desmentida pela Sagrada Escritura, porque apesar de João se proclamar com aquelas palavras do Antigo Testamento, a voz que grita no deserto, o deserto onde ele morava já não ficou tão deserto assim quando ele fez ouvir a sua voz.
porque multidões iam até ele. Como é que as multidões vão até um homem que é duro, que é ríspido, que de alguma forma afasta as pessoas? Então, João Batista não afastava as pessoas, pelo contrário, fascinava, as pessoas queriam estar perto dele. Ele tinha jovens como discípulos dele, alguns dos quais se tornaram depois discípulos de Jesus, como o próprio João Evangelista e André. E então a figura dele não era uma figura que afastava, mas uma figura que cativava, porque por trás daquela pregação da penitência vinha um anúncio de uma coisa maravilhosa que todo o povo de Israel esperava, que era a vinda do Messias, o início dos tempos messiânicos, o início do reino de Deus. E por isso João Batista, a vida dele é toda marcada por alegria, desde o anúncio de Zacarias, passando pela gravidez de Isabel, pelo nascimento dele, até a última palavra que a gente escuta João Batista dizer no Evangelho segundo São João, quando as pessoas com aquele típico espírito de competição, de fofoca, vão contar muito desgostosos para João Batista que os discípulos de Jesus estavam batizando, que o que ainda antes, né, do mistério pascal ainda era um batismo de penitência como o de João, e foram contar isso para que João Batista condenasse Jesus e os discípulos dele como competidores, né? Vocês estão me imitando, vocês estão aí fazendo a mesma coisa que eu faço, né? Tirando a minha clientela, roubando os meus discípulos. E essa reação de ira que os discípulos de João esperavam dele não aconteceu, e aconteceu todo o contrário. João disse: o amigo do esposo, quando escuta a voz do esposo, se enche de alegria. E essa é a minha alegria, e ela está completa. É interessante que João, aqui na narrativa de Lucas, né, depois antes desse evangelho que a gente escutou, no evangelho da visitação, ele escuta a voz de Maria e se alegra por causa de Jesus. E no final do evangelho segundo São João, ele fala que ele escuta a voz do esposo e se alegra, porque ele é o amigo do esposo e o esposo é Cristo. E que agora a alegria dele está completa, chegou ao fim. Então, irmãos e irmãs, como é importante a gente saber e viver esse caminho e esse convite que João Batista nos faz à conversão, viver tudo isso com uma alegria, não com tristeza. As pessoas pensam que o esforço da conversão, a penitência, a emenda da vida, né, a retificação da nossa vida, deixar para trás o pecado, deixar para trás as coisas que nos afastam de Deus, que tudo isso é um caminho triste, que é um caminho que deixa a gente cabisbaixo, que faz a gente sofrer. E a gente se esquece que todo esse caminho é um caminho de amor. E é interessante como João Batista, no fim da vida, usa uma metáfora ligada ao amor, né? O esposo, fala do esposo. E que a voz do esposo causa alegria. E então, toda essa alegria de João Batista tem que também ser a nossa alegria. A alegria de a gente ir caminhando na vida sempre ao encontro do esposo. E cada vez mais perto dele,
cada vez vivendo uma maior liberdade interior. João Batista, como filho de Zacarias, que era sacerdote do templo, ele tinha uma carreira assegurada, era da tribo de Levi. O destino dele, segundo a sociedade, era ser um sacerdote do templo como pai dele. E tanto que queriam que até o nome dele fosse o mesmo do pai. Mas Zacarias sabia e Isabel sabia que o destino daquele menino era uma outra coisa, uma coisa muito maior. E por isso não deram o nome de família para ele, porque sabiam que ele ia seguir um outro caminho. E um caminho que levava a Cristo e um caminho que nos conduz a Cristo. No nosso esforço, irmãos e irmãs, de vencer o pecado, de vencer as nossas más inclinações, sacudir, muitas vezes, a nossa preguiça, o nosso tédio, os nossos hábitos adquiridos, o nosso esforço de levar uma vida mais santa, o nosso esforço de viver uma vida de oração melhor levada. A gente nunca deve se esquecer que esse caminho é um caminho de alegria, é um caminho que começa com a alegria, quer dizer, te anuncio o Cristo que é a alegria. E é um caminho que termina na alegria, a alegria de a gente também escutar a voz do esposo. E se esse caminho já na terra, como aconteceu com João Batista, no meio de tanta penitência, de tanta perseguição, depois Herodes, que acabou decapitando João Batista, se já na terra, no meio de tudo isso, já é um caminho de tanta alegria, o que dirá quando essa alegria ela se torna completa no reino definitivo, que é justamente descrito como a festa de casamento, a festa de núpcias do Cordeiro. Quando é tão bonito na missa, no rito da comunhão, aparecem juntas essas duas frases, uma de João Batista, recolhida no Evangelho segundo São João, e a segunda no Apocalipse, também escrito por São João. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Cordeiro, para o banquete de núpcias do Cordeiro. Que na tradução atual é a ceia do Senhor, mas no original do latim é a cenam agni, quer dizer, a ceia do Cordeiro, o banquete do Cordeiro. Que é esse banquete eterno do reino de Deus que já se descortina diante dos nossos olhos, ainda que de forma sacramental, em cada missa. Cada missa é o banquete do Cordeiro já antecipado sacramentalmente e que nos encontra felizes por participar dele. Então, João Batista, que anuncia o esposo no início, que aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus. Depois, a alegria dele por anunciar o esposo se torna completa quando ele participa das núpcias eternas do Cordeiro, desse Cordeiro que ele anunciou. E essa alegria de João Batista também é a nossa alegria. Vamos pedir a ele nesse dia tão feliz do seu nascimento, o único santo que a gente, depois também Nossa Senhora, mas que a gente celebra não só o martírio dele, mas também o dia do nascimento como Jesus. Então a gente pede que ele nos faça percorrer o caminho da vida olhando para Cristo, aumentando cada vez mais o nosso amor a Cristo e crescendo nessa alegria que só pode vir desse nosso Senhor, desse esposo da igreja que nos convida para o seu banquete.